Hoje a gente vai ler Mateus 15, a segunda multiplicação dos pães, a partir do versículo 29. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Aqui, Jesus ele já tinha curado todo mundo que apareceu, e daí agora ele estava com medo de mandar o pessoal embora e as pessoas desmaiar, né? Ou, assim, ter alguma coisa no meio do caminho por fome. Então, ele falou isso para os discípulos, e os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Olha, ele já tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes, e os discípulos parece que mesmo assim não tinham entendido ainda, né? Eles já tinham visto o milagre acontecer uma vez, e uma segunda vez, em vez deles acharem que Jesus poderia multiplicar de novo, eles acharam que Jesus ia mandar aquela turma comprar comida, né? Ou eles iam ter que comprar comida. Eu acho que Jesus, ele meio que dá a impressão que ele repete essas coisas, acontece de novo, para entender que, de novo, Deus ia prover. Porque parece que eles não tinham percebido ainda. Aí ele pergunta: Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Aqui, ele perguntou: quantos pães vocês têm? Por que ele sempre pergunta o que você tem? É porque ele quer uma entrega do ser humano também. Não é aquela coisa assim que é meio que um milagre que apareceu do nada. Ele também queria saber se eles estavam dispostos a dar uma parte daquilo, a entender que aquela provisão ia vir a partir do que eles já tinham. Não ia vir do nada. Senão, às vezes, aquilo ia gerar um medo neles de entregar e não vir, entendeu? Então, Deus também queria saber se eles estavam dispostos a entregar o que eles já tinham. Aí é meio que uma lição, né? Que a gente tem que aprender. Às vezes a gente tem o medo, a gente fica segurando as coisas e a gente não é nem generoso e nem acredita que Deus vai fazer mais. Então você fica ali economizando aquilo, aquele medo assim de Deus não dar mais e acabar. Então é isso que ele queria. Ele queria primeiro a entrega e depois ele fez com abundância. Os 7 pães e alguns peixinhos alimentaram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, que naquela época não se contava, né? Nem mulher nem criança, só os homens. E alimentou todo mundo até se fartar, tá falando aqui, e ainda sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Então, ele mostra também que mesmo quando você dá um pouco, a gente confiou um pouco, ele devolve no muito, porque é a partir da nossa confiança que ele vai devolver, da nossa fé. E ele não vai ser mesquinho, ele não vai dar um pouquinho, ele vai dar em abundância. Que quando Deus dá, ele dá em abundância. E aqui ele fez isso, ele multiplicou, se despediu da multidão. Então, o que a gente entende também? Que além da cura, de tudo que ele já tinha feito, ele ainda se preocupou com um detalhe, porque Deus é Deus de detalhes. Ele não vai deixar, por exemplo, você pede uma coisa para ele e ninguém tinha ido lá pedir comida para ele, né? Se a gente reparar aqui, ninguém tinha ido lá pedir a comida. Eles provavelmente, se ele falasse que se despedisse, eles iam embora. Mas ele se preocupou com a multidão. Então, o que a gente entende? Que Deus, ele sabe das necessidades da gente.
E que muitas vezes, que nem, ó, se passaram 3 dias deles ali, muito provavelmente também eles ficaram esses 3 dias sem provisão. Quem não levou, provavelmente ficou sem a provisão, porque não conta aqui que ele fez essa multiplicação várias vezes. Então aquela pessoa, ela fez ali um voto de estar com Deus ali naquele momento, de estar com Jesus, escutar tudo o que pudesse, recebeu o milagre muitas vezes da cura, outras pessoas foram para ouvir, mas as pessoas eles estavam ali dispostos a estar o máximo possível, e mesmo sem pedir, Deus viu a necessidade e supriu do mesmo jeito. Ele tinha suprido a primeira necessidade, que era do milagre, e às vezes a gente acha que uma outra coisa é bobagem. Por exemplo, imagina quem recebeu uma cura, um cego que voltou a ver lá. Nunca que ele ia pensar que ele poderia pedir a comida também, não é? Não parece tão pequeno perto do milagre que ele já tinha recebido? Aí às vezes a gente também fica pensando, será que eu peço? Tipo, eu vou pedir uma coisa grande, porque eu não quero incomodar Deus com um detalhe, que é uma coisa pequena. Mas você vê como ele se preocupa com um detalhe? Tudo bem que aqui tá falando de pessoas que poderiam passar mal, mas isso é uma coisa que ele tem por amor a gente, ele tem essa preocupação com as nossas necessidades. Então, ele vai suprindo as nossas necessidades. E às vezes a gente fica até ansioso, que a gente tá vendo que a gente vai precisar de algo, a gente ainda nem às vezes tá precisando, mas a gente vai precisar e a gente já fica naquela ansiedade. A ansiedade, ela é um medo, e o medo, é o espírito de medo, é meio perigoso a gente ter isso, porque isso vai contra a fé. Então a nossa ansiedade, a gente tem às vezes que, quando vier, repreender essa ansiedade, esse medo, e pôr a fé no lugar e fazer uma oração, porque na hora dessa oração a gente está colocando na mão de Deus aquela situação. E às vezes Deus já ia até resolver, entendeu? Mas a gente está colocando, a gente também tem que colocar a nossa parte na mão de Deus, mesmo que Ele esteja vendo a nossa necessidade. O que a gente pode fazer, como se fosse assim: olha, Senhor, eu sei que vai faltar, então eu estou ansiosa porque isso vai me causar um problema. Então eu vou colocar já na sua mão, isso que eu tenho, é a gente colocando o nosso peixinho ali, o nosso pão, entendeu? É a gente fazendo a nossa parte e colocando na mão dele o que a gente tem. E o que a gente tem normalmente? Uma oração pra gente fazer. Essa oração a gente coloca na mão dele e ele devolve pra gente aquilo que a gente precisa. Às vezes não vai vir exatamente do jeito que a gente acha, mas sempre vai chegar. Quando a gente estiver precisando, realmente vai chegar, entendeu? Às vezes, que nem eles esperaram ali 3 dias. Muito provavelmente tinha alguém que achou que ia embora sem comer. Mas no final desses 3 dias, ele apareceu a provisão. Ela veio. Não veio atrasada nem nada, era no tempo certo. Naquele tempo que Jesus sabia que poderia acontecer algo com aquelas pessoas. E a provisão veio. Então, às vezes, a gente só tá ansioso. Então, coloca o peixinho e o pão que você tem na mão de Deus. Coloca a sua oração, né? O peixinho e o pão que eu tô falando é a oração. Coloca a sua oração na mão dele e espera que ele vai voltar com provisão. Independente do assunto. Às vezes é só paz que você precisa. E se você colocar a sua preocupação na mão dele, a paz também vem. Porque você está deixando com ele aquilo que você tem. É sempre essa lógica. Deixe com ele aquilo que você já tem. E ele vai devolver para você o que você precisa. É isso que eu tinha para falar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. E até o próximo.